aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já deixa o like aí pela aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E hoje, vamos para um país que vocês pediram bastante, vamos para a Grécia. Inclusive foi esse que venceu lá a votação na enquete que eu fiz, tá? E lembrando que, como a Grécia tem muita história para contar, não dá para colocar tudo aqui. Então, possivelmente farei uma parte 2 para a Grécia Antiga, assim como para a Turquia e para o Egito também. E esses aí já foram os países que nós vimos até o momento, dá uma olhada aí nos que a gente já viu. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Com quase 132 mil km², a Grécia, oficialmente República Helênica, é o 95º maior país do mundo e o 84º mais populoso, com 10,7 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Atenas, com uma população de 664 mil pessoas. Já em sua região metropolitana, há mais de 3 milhões. Desde o início dos anos 2000, sua população caiu em mais de 100 mil, e ela recebe esse nome em homenagem à deusa Atena. Seu idioma oficial é o grego, e ao longo dos milênios sofreu diversas alterações. O grego atual é conhecido como grego moderno e seu alfabeto possui 24 letras. É falado por mais de 13 milhões de pessoas e também é o idioma oficial do Chipre. Seu nome significa Terra dos Elas, referência aos povos helênicos. Na verdade, Elas ou Elade era o verdadeiro nome da Grécia Antiga, os romanos que chamavam o lugar de Grécia. O país é dividido em 14 regiões ou periferias e suas maiores cidades, além da capital, são Tessalônica, Patras, Larissa, Heraklion e Volos. De acordo com o Banco Mundial, sua economia é a 50ª maior do mundo, com um PIB de 218 bilhões de dólares. PIB esse similar ao de países como Peru e Iraque. Até 1974, o país era uma monarquia conhecida como Reino da Grécia, quando caiu pela última vez. Então, entrou a Terceira República Helênica. A primeira ocorreu após o país conseguir independência do Império Otomano em 1822, e 10 anos depois, a monarquia assumiu, vindo a cair em 1924, onde se iniciou a Segunda República Helênica. Essa perdurou até 1935, quando a monarquia chegou novamente ao poder. O seu último rei foi Constantino II, que ascendeu ao trono em 1964, mas na verdade é que ele teve que deixar o país em 1967 depois de um golpe militar, e até 1974 o país ficou sob uma ditadura militar de direita, conhecida como a Ditadura dos Coronéis. O rei Constantino foi chefe oficial de estado do país até 1973, porém em 1974 houve um plebiscito que colocou fim à monarquia. Um fato legal sobre a monarquia grega é que o príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth, é grego, neto do rei Jorge I da Grécia. A região de Monte Athos é a menor região do país e é a única região autônoma da Grécia, que possui uma população de aproximadamente 2.000 pessoas. Essa pequena península é administrada pela Igreja Ortodoxa Grega, e mulheres e até mesmo animais do sexo feminino são proibidas de entrarem na mesma. A verdade é que a península é como se fosse um grande mosteiro. Mulheres em barcos devem ficar a pelo menos 500 metros de distância da costa. Segundo a tradição, a Virgem Maria esteve no local, é tanto que a área é chamada de Jardim da Mãe de Deus. Embora Roma seja conhecida como a Cidade Eterna, a verdadeira, digamos assim, é Atenas. O primeiro assentamento na região surgiu por volta de 3.000 anos antes de Cristo. São quase 6.000 anos de história e é uma das poucas cidades antigas do mundo que ainda está habitada. E desde sua fundação, foi sempre o centro político e econômico do país. A data de fundação da cidade em si é datada de 508 a.C., período em que passou a ser conhecida como Atenas Clássica. Foi nesse período em que surgiu a democracia, mas a democracia ateniense era muito diferente da democracia moderna. A princípio, somente os ricos podiam participar. Logo depois, foi permitido para os homens acima de 18 anos, mas mulheres, escravos e estrangeiros estavam exclusos, uma vez que não eram considerados cidadãos.
O país também é conhecido como o berço da civilização ocidental. Além de iniciar a democracia, o país também foi revolucionário em seus estudos, sendo um dos primeiros do Ocidente a iniciar os estudos da matemática, filosofia, astronomia e outras ciências. Até os dias atuais, seus pensadores ainda são lembrados, como Platão, Sócrates e Aristóteles, por exemplo. Esse que é tido por muitos como a pessoa mais famosa e conhecida de toda a história da humanidade. Seu litoral é repleto de ilhas, são quase 6.000 delas espalhadas pelo mar Mediterrâneo, Egeu e Jônico. E falando nelas, o país vive em tensão com a Turquia devido à disputa por algumas ilhas, que a Turquia alega não pertencerem à Grécia. E ainda falando sobre ilhas, existe uma bem especial, a ilha de Icária. O que essa ilha tem de especial é a surpreendente longevidade dos seus habitantes. Seus moradores atingem os 90 anos em média 2,5 vezes mais do que o restante da Europa, e a expectativa de vida é 10 anos mais longa. Ela é repleta de pessoas centenárias, e muitos associam essa característica à alimentação local. Foi no país onde surgiu as Olimpíadas, criadas no ano 776 a.C. Os Jogos Olímpicos eram uma festa esportiva em homenagem a Zeus e ocorriam na cidade de Olímpia. Entretanto, os jogos passaram a ser proibidos no ano 393 por um imperador romano. Só voltaram a ocorrer em 1896, no início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E um fato legal é que a chama olímpica é acesa em uma cerimônia nas ruínas da antiga cidade de Olímpia. Ela é obtida a partir dos raios do sol refletidos em um espelho côncavo. A península de Peloponeso é ligada ao país pelo Istmo de Corintos, e é lá onde está o canal de Corinto, que foi construído entre 1881 e 1893. Ele mede somente 6,3 km de extensão, e antes de ser feito, as embarcações precisavam dar uma volta de 400 km para chegar ao outro lado da península. A primeira tentativa de construí-lo se deu pelo imperador Nero no ano 63, mas o projeto foi abandonado logo em seguida por ser caro demais. Possui ao todo 18 patrimônios da humanidade, como o Templo de Apolo, o sítio arqueológico de Delfos, de Olímpia e os mosteiros suspensos de Meteora, que são simplesmente incríveis. E dentre esses patrimônios temos o mais famoso deles, a Acrópole de Atenas, situada na capital do país. A Acrópole nada mais é do que uma importante parte de uma cidade ou estado construída em um local alto e estratégico para a defesa e proteção de sua população em momentos de ataques. Há outras acrópoles pela Grécia, mas a mais famosa continua sendo essa, afinal é lá onde está o Partenon, o templo dedicado à deusa Atena. Sempre ouvimos falar dos perigos do aumento do nível do mar, mas ao longo da costa grega é possível encontrar algumas vilas e cidades que foram totalmente submersas pelas águas do mar, como a cidade de Epidauros e Paulopétris. Muitas afundaram após terremotos. Recentemente, a Grécia acabou fazendo a Macedônia mudar o seu nome para Macedônia do Norte. Isso pelo fato da Grécia possuir uma enorme região chamada Macedônia, que na verdade era a antiga região do Reino da Macedônia, lar de Alexandre o Grande. A Grécia alega ter direito histórico pelo nome, e a Macedônia aceitou mudar o nome para agradar a Grécia, já que o voto grego é essencial para o país entrar na União Europeia. Um de seus locais mais belos é a ilha de Creta, essa que é a maior ilha do país e é repleta de praias com azul intenso. Localizada estrategicamente entre África, Europa e Ásia Ocidental, passou ao longo de sua história por inúmeros domínios. Foi nela onde a civilização minoica, antecessora da grega, começou. Essa ilha também é bastante famosa por um mito, o do Minotauro. A lenda pode ter surgido também devido ao Palácio Knossos, cujas suas ruínas são atração até hoje. A montanha mais alta do país é o Monte Olimpo, que atinge 2.918 metros de altura. Na antiga Grécia, ele era considerado morada dos deuses. Em sua bandeira, o branco simboliza as ondas do mar e as nuvens, o azul, o mar e o céu. Já a cruz simboliza a Igreja Ortodoxa grega, e tradicionalmente as 9 listas representam as 9 sílabas presentes na frase liberdade ou morte em grego. Há também quem diga que elas representam as 9 regiões geográficas do país. O país foi lar de 2 maravilhas do mundo antigo, a incrível estátua de Zeus em Olímpia e o grande colosso de Rhodes.
Somos acostumados a ver letras gregas em nossa vida acadêmica, como Psi, Gama, Delta, entre outras, mas o mais legal é que a palavra alfabeto vem das duas primeiras letras do alfabeto grego, o alfa e o beta. E aliás, o grego é uma das línguas escritas mais antigas ainda em uso. A Grécia é o terceiro maior produtor de azeitonas do mundo. O azeite é um de seus alimentos básicos, graças às milhares de oliveiras que existem no país desde os tempos antigos, e também é conhecido por ser o país com maior consumo de azeite per capita. Durante a Segunda Guerra Mundial, o reino grego acabou sucumbindo ao eixo, sendo ocupado pela Alemanha nazista e Itália. Após cair, o rei teve que se exilar em território britânico. E bom pessoal, isso foi o que eu consegui pegar da Grécia pra vocês, então se tem alguma correção, alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estou respondendo sempre que possível. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou, deixa o like aí pela aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis, fui!